Originados da chamada filosofia prática, os encontros promovidos em bares, praças, livrarias, teatros e cafés permitem que o pensamento filosófico seja construído sem amarras, muitas vezes com o apoio de instituições educacionais, porém, sem nenhum tipo de limite acadêmico. O café filosófico pretende retomar a antiga modalidade de aplicar os conhecimentos filosóficos à vida de todos os dias. Seu antecedente mais remoto seria o Sócrates, que concebia as conversas sobre temas filosóficos como método de ajuda para a reflexão sobre os temas concretos. A origem do nome café filosófico, ou simplesmente café filo, deve-se ao filósofo Marc Sauté, que, inspirado pelos trabalhos de Gerd Aschenbach em filosofia prática, começou a promover debates semanais com amigos e professores de filosofia nos fundos do Café des Pares, em Paris. A mistura de café com arte, a princípio, pode até parecer estranho, mas acaba dando certo. E, com relação ao nosso café filosófico, aqui, o nosso de João Pessoa, surgiu a partir de conversas informais com amigos, em que eu, inspirada nessas ideias, levei até os meus colegas que estão aqui conosco, a Lohana, o Clebson, o Aclécio e o Alisson, e eles prontamente abraçaram essa ideia. E mais adiante, nas aulas de estudos comparados com o professor Hermida, nós apresentamos essa proposta, e o professor prontamente também nos abraçou. Achou muito interessante, principalmente por partir de alunos, de partir do alunado, essa ideia. A ideia veio, assim, por inquietações estas com relação à filosofia, à metodologia de pesquisa e a parte cultural também, que nós sabemos que trazemos muitas lacunas de nossa formação anterior. E quando chegamos dentro de uma pós-graduação a nível de mestrado e doutorado, a gente sente e salta aos olhos essas lacunas. E foi justamente por isso que esse projeto veio para complementar a formação de alunos e ex-alunos por meio do processo de reflexão que será promovido nos debates realizados fora da sala de aula, oportunizando a prática de pesquisa acadêmica e sua constante atualização, e que ensejará na construção de produções científicas para publicação em periódicos, apresentação em eventos científicos acerca desses temas abordados. Infelizmente, nesse momento de pandemia, nós estaremos com as lives remotas, mas a partir do momento que for permitido e que for possível, esses cafés serão realizados em livrarias, em cafés, em ambientes culturais. E serão realizados encontros mensais, cujas datas e horários e locais serão informados pela coordenação do projeto por meio dessas redes, das redes sociais oficiais do Café Filosófico. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês e eu tenho certeza que será realmente muito proveitosa essa noite, e o tema que vamos abordar é bastante pertinente. Mais uma vez, muito obrigada, e passo a bola aí para o nosso professor Hermida. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para os meninos pós-graduandos do programa de pós-graduação em educação da nossa querida Universidade Federal da Paraíba. Fiquei muito feliz e honrado de ter recebido o convite para estar aqui participando junto com todos vocês, junto com o professor Antônio Novaes, junto com a professora Vanessa Alves, do nosso primeiro café filosófico, que, como falou Kechi, muito bem falado, né? Se trata de um movimento que foi originado no seio do próprio movimento estudantil.
se trata de uma iniciativa de estudantes de pós-graduação que conseguem enxergar que a formação humana precisa superar os estreitos limites que muitas vezes caracterizam as atividades acadêmicas. A gente sabe que a academia não pode dar conta de todas as ordens das nossas vidas e da nossa formação. E, nesse sentido, é louvável que um grupo de jovens queiram exercitar sua condição de intelectuais, criando um espaço e um tempo para debatermos, numa perspectiva totalmente plural, ideias, pensadores, obras, porque, pelo que me foi comunicado pelos meninos, né, o que estamos procurando a partir deste café filosófico é dar essa faceta que muitas vezes a própria formação acadêmica não contempla, tá? Porque muitas vezes a academia deixa de fora as artes, a literatura, a poesia, a música. Nesse sentido, é muito bem-vindo este esforço e ainda num momento muito particular da vida do brasileiro e do mundo inteiro. Porque, como todos vocês puderam perceber, o tema que está pautado tem uma grande relevância social, nacional e internacional, né? A questão do negro, da condição do ser humano, a temáticas vinculadas com raças, a própria emancipação humana, tá? Tendo em vistas as desigualdades que caracterizam as sociedades como a brasileira, divididas em classes e interesses antagônicos. Mas antes de continuar minha fala para realizar a apresentação dos professores Antônio Novaes e Vanessa Alves, que desde já agradecemos eles terem aceitado o nosso convite, eu queria manifestar a minha solidariedade com os jovens que dia a dia estão sendo mortos nas favelas da cidade de Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo, da própria cidade de João Pessoa. Para eles, meus sentimentos e minha solidariedade, que deve ser necessariamente estendida também para todos aqueles que estão sofrendo na sua própria pele as consequências de uma pandemia que, por incompetência política, tem afetado a população em termos gerais e principalmente aos estratos menos favorecidos da nossa sociedade em particular. Também queria manifestar a minha solidariedade e meus sentimentos ao movimento que vem ocorrendo nos Estados Unidos de Black Lives Matter, vidas negras importam, no sentido de que já está na hora da gente não somente debatermos esta temática em ambientes acadêmicos, mas também sairmos para a rua para defender igualdade de condições para a raça humana. Porque o conceito de raça, no meu entendimento, é um conceito advindo da própria formação da sociedade capitalista, quando, na verdade, o que nós somos, o que nós precisamos defender e vivenciar é justamente a condição humana que diz respeito à natureza social do ser humano, mas de um ser humano fraterno, de um ser humano solidário, tá? De um ser humano que tenha direito a ser feliz e que tenha também, por que não, utopias. Pois bem, para nossa inauguração do Café Filosófico, eu acredito
que, além da relevância do tema, porque cabe deixar bem claro que este movimento trata-se de um movimento antirracista e antifascista, tá? Vamos ter a oportunidade de estarmos participando conosco a dois grandes professores da nossa universidade. O professor Antônio Novaes, uma figura histórica da nossa universidade, né? Eu não conheço pessoalmente de uma forma direta, mas sempre fui ciente dos aportes e da relevância dos seus estudos, das suas atuações vinculadas com nossa universidade e com nossa sociedade. Podemos dizer que o professor Antônio Novaes é pós-doutor pela Universidade de Coimbra, doutor em Bioquímica pela Universidade de São Paulo, mestre em Biologia Celular pela Unicamp, atualmente professor titular do Departamento de Biologia Molecular da nossa universidade, o UFPB, integrante fundador do NEAV, atuando com temas ligados à tecnologia e saúde da população negra africana e na diáspora em áreas de quilombos. Nos últimos anos tem se dedicado a uma linha de trabalho intitulada Educação e Saúde, na qual pesquisa doenças prevalentes na população negra, atuando em áreas remanescentes de quilombos e também de centros urbanos. Desenvolve desde 2005 projetos de Prolicen e de extensão universitária voltados para o ensino, aprendizagem da citologia e da educação sexual nas escolas. E, por outro lado, temos a presença da professora Vanessa Alves, professora de metodologia do trabalho científico, bibliotecária, mestra em ciências da informação, também pela UFPB, doutorandas em ciência da informação do programa de pós-graduação GCI, deve ser de ciências da informação, da nossa universidade, idealizadora do projeto de escrita científica de alto impacto e docente colaboradora do projeto Descomplica TCC da nossa própria universidade. A dinâmica que vamos a desenvolver vai ser a seguinte: eu agora vou passar a palavra para o professor Antônio Novaes. Ele terá um tempo aproximado de 20, 25 minutos para realizar a sua fala, a sua exposição, né? E, a posteriori, repassaremos a palavra para a professora Vanessa Alves. E antes gostaria de registrar que estamos aqui, além da participação da juventude, dos nossos estudantes, de nossa universidade e de outras universidades, também queria registrar a participação da professora Mércia Batista, da Universidade Federal de Campina Grande. Muito obrigado, professora, por estar nos honrando com a sua presença. Professor Antônio Novaes, a palavra é sua. Primeiramente, boa noite a todas as pessoas aqui virtualmente participantes, virtualmente presentes. Professor Jorge, realmente, nós trabalhamos na mesma instituição, mas raramente a gente se encontrou. Eu acho que é a primeira vez que a gente para, que nós temos tempo de parar e dialogarmos. Geralmente a gente se encontra no PPG, mas são situações mais rápidas, muito corridas, e com todos os tempos nós nunca tivemos oportunidade de sentarmos e minimamente conversarmos, tomar um café ali na praça do meio do mundo, na pracinha da educação, mas tomaremos esse café filosófico aqui agora, juntamente com todo esse grupo. Eu agradeço demais o convite, agradeço a lembrança do meu nome e fiquei muito satisfeito pela lembrança e fiquei muito satisfeito também por esse tema abrir o café filosófico. Só que
Dada essa caminhada que eu venho fazendo dentro da temática racial, tá? Eu preciso também, vou tecer algumas considerações, inclusive a respeito, digamos, do que da acolhida, digamos, da denominação, tá? Da forma como, digamos, da proposta, como foi pensada, tá? Olha, veja, quando a gente volta do passado, tá? Se nós voltarmos para 3.000 anos antes de Cristo, tá bem? A grande superpotência que nós tínhamos no mundo era um território chamado de Tameri, certo? Só que, se eu falo para vocês Tameri, ninguém nunca ouviu falar. Ninguém. Por quê? Porque o nome que ficou desse território foi o nome dado por um outro território que é europeu, que hoje nós chamamos de Grécia. Então, nós tivemos no que hoje é a Grécia, cidades-estado, que, quando olhavam o continente africano, chamavam todo aquele território de Aegíptos. O que é isso, Aegíptos? Terras ao sul do Egeu. Essas terras ao sul do Egeu, inicialmente, quer dizer, essas terras ao sul do Egeu, Aegíptos, ficou conhecido como Egito. Certo? Então, quando a gente para ver o nascimento da medicina, o nascimento da tecnologia, o nascimento da filosofia, tá? Nós temos como referência o Tameri, tá? Ou o Egito, como é muito conhecido, tá bem? Então, se a gente está pensando, nós estamos pensando numa ressignificação desse processo de racismo que nós temos aqui no Brasil, tá? Eu acho que é importante uma reflexão de cada um de nós do quão eurocentristas nós somos. Eurocentristas no sentido de muitas vezes, de ter uma percepção antirracista, tá bem? Mas muitas vezes tem uma referência teórica que vem do continente europeu. Veja, eu não quero retirar essas pessoas que estão aí colocadas, mas é fundamental e é importante que outros aportes teóricos também venham. Então, quando nós falamos, por exemplo, da filosofia grega, a filosofia grega se construiu, bebeu e se nutriu da filosofia do Tameri, tá certo? Dessa filosofia que estava lá montada no que hoje nós conhecemos como o Egito. Isso, isso é muito importante que seja dito, que seja conversado, que seja divulgado, muitas vezes porque se tem a Europa como centro da cultura, o centro do pensar, tá bem? E se tem o continente africano, dada as condições históricas com qual a Europa usufruiu desse continente, como um continente na qual não há esse trabalho de pensar, esse trabalho mais intelectualizado, tá certo? Tanto que é uma frase de um pensador europeu muito famoso, que fala que o continente africano ele não tem história antes da chegada do europeu. Tá bom? Então, veja, se nós estamos pensando nessa luta antirracista, essa luta antirracista, ela é multifacetada, tá bem? Ela é multidimensional. É isso que eu estou comentando com vocês aqui, é uma dessas dimensões. O que nós temos, por exemplo, aqui, no título da nossa mesa de hoje, desse café, nós temos que ela é atemporal. Atemporal naquele sentido que esse tema ele vem sendo discutido ao longo da nossa história. Tá bem? Se eu fizer um recorte, por exemplo, eu cheguei na UFPB em 1988. Mais ou menos na época da minha chegada, uns 2 anos depois, uma funcionária foi me procurar, porque ela tinha sofrido, uma funcionária lá do meu centro, lá do CCN. Na época, a gente tinha acabado de fundar aqui na cidade um Disque Racismo, para denunciar, tinha ajuda, tinha apoio jurídico, psicológico, uma série de coisas. Aí, essa funcionária foi lá, conversou comigo, expôs o caso dela, e
eu passei para ela, eu conversei com ela longamente, e aí eu a encaminhei para o discracismo. Na saída da minha sala, ela me agradeceu e ficou surpresa, porque ela achava digamos, que um professor da minha área, mesmo negro, se sentiria um cidadão do mundo, e não uma pessoa negra a ponto de parar, ouvir aquela questão, se preocupar com essa questão e encaminhar, numa saída, pensando numa solução, inclusive no campo de vista educacional, para ser trabalhado no setor onde ela havia sido tratada, onde havia sido discriminada. Quando a gente pensa nessa questão do campo de vista educacional, tá bem? Nós estamos aqui com estudantes de mestrado, doutorado, eu acredito que estudantes de graduação. Aí fica uma pergunta para todos e todas. Vocês têm recorte racial no trabalho? Perguntam a cor das pessoas nos trabalhos que estão sendo feitos? Porque, veja, se eu trago uma situação, se eu me preocupar com a questão, outra situação é eu aprofundar essa questão de forma acadêmica. Porque, veja, a questão racial hoje no Brasil, ela não é uma preocupação unicamente da população negra. Bem? Nós estamos aqui há séculos, tá? Não pretendemos ir embora daqui, e esse novo Brasil, esse novo Brasil, essa construção que a gente quer, tá? Com a igualdade, com menos violência, com menos discriminação, é uma construção que é conjunta, é uma construção que é feita em parceria, é uma construção na qual nós precisamos de pessoas brancas, as pessoas negras, população indígena, população LGBT, onde haja toda essa diversidade de participação e também de direitos. Bem? Quando a gente para pensar essa questão do atemporal, se nós vamos pensar hoje, tá? Nós estamos vivendo um dos piores momentos de debate racial do nosso país. Tá bem? Nós estamos vivendo um momento no qual pessoas que acreditam na supremacia branca, dito lá o atual presidente e a sua ministra de Direitos Humanos, vão para a televisão, ligam lá, vão para a internet, fazem suas lives tomando um copo de leite. Tá? O que é isso? É a supremacia branca. Tá bem? Agora veja, se essas pessoas que ao ligarem o seu computador atingem 5 mil, 10 mil, isso vai se multiplicando pelo mundo, pelo Brasil afora, tá? Passando esse discurso de supremacia, de desrespeito à diversidade, tá? É, é fundamental que nós, para fazer frente a esse discurso, nos coloquemos academicamente nesse debate. Então, é fundamental, sob o meu ponto de vista, que, além desse debate, além dessa conversa que nós estamos tendo aqui, que o enraizamento, tá? Que os desdobramentos acadêmicos ocorram a partir de cada um de vocês, de cada um que está participando aqui dessa conversa. Tá bem? Olha, hoje, se nós formos observar, por exemplo, quem morre com a Covid-19 aqui no Brasil, tá? Ela não é, como o professor Jorge agora há pouco comentou, ela não é democrática, tá? Nós temos que, segundo os dados do Ministério da Saúde, agora de 15 dias atrás, é claro que isso é muito dinâmico, né? Mas, dos mortos, 24% das pessoas mortas eram pessoas brancas, tá bem? Quando eu penso nas pessoas negras, 40% das pessoas mortas são pessoas negras. Então, veja, a população negra, ela está submetida a um verdadeiro genocídio, certo? Agora, há um silêncio gigantesco quanto a esse exagerado número de mortes. Há uma naturalização. Agora, há uma naturalização porque no Brasil, a grande maioria de nós está habituada a pensar que nós somos um povo pacífico, um povo cordato, um povo hospitaleiro. Mas veja, o território brasileiro foi invadido, foi conquistado em cima do assassinato e do genocídio da população indígena. Tá?
esse território cresceu em cima das costas e do sangue da população negra que morreu, que foi massacrada de norte a sul, de leste a oeste. Então, a morte, a banalização da morte é realmente algo que nos vem acompanhando desde o princípio dessa invasão. Não é somente agora. É agora que ela está sendo atualizada ao vivo e a cores, dia a dia, hora a hora. Tá? E como é que a gente enfrenta isso? O enfrentamento se dá no campo educacional, por exemplo. Veja, em 2003, foi aprovada uma lei assinada pelo presidente Lula, que é a Lei 10.639, certo? Essa lei, ela agora, em 2015, ela foi, ela foi regulamentada no âmbito da UFPB, pela resolução da graduação, a resolução 016 de 2015. Então, essa resolução, ela obriga que todos os nossos cursos de graduação, presenciais ou não, tragam elementos voltados para a população negra, tá? Então, se nós estamos, por exemplo, trabalhando no campo educacional, tá? Que educadores, que educadoras negras eu posso trazer para enriquecer esse debate, tá bem? Nós temos educadores do porte de Guerreiro Ramos, que é amplamente desconhecido, tá certo? Nós temos educadoras do porte de uma Lélia Gonzalez, tá bem? Que também é amplamente desconhecido. Então, veja, quando eu paro para pensar esse enfrentamento ao racismo, a gente precisa ver o, como cada um de nós, vindo do seu campo específico, tá, pode contribuir. Se nós estamos nesse campo da educação, tá bem? É, essa discussão, pensar um projeto, pensar uma ação educativa com esse recorte é importante, certo? Veja, se a gente retorna a alguns anos atrás, pensando nessa questão dessa atemporalidade, tá? Nós estamos aqui, se a gente voltar, por exemplo, lá para os anos 80, mais ou menos, do século XX, eu já participava desses debates, mas naquele momento, o que a gente brigava e exigia? Políticas públicas, que pouco nós conseguimos até agora, até esse 2020. Conseguimos a Lei 10.169, tá? Que ainda é extremamente conhecida, saiu muito pouco do papel até agora, tá? Temos as cotas nas universidades, tanto na pós-graduação quanto na graduação, cotas que são ainda questionadas, mesmo o STF dizendo que elas são constitucionais, tá? O último ataque nós tivemos aqui há 2 semanas atrás. O ministro da Educação, ao sair, deixou uma portaria tentando revogar as cotas, na pós-graduação. Houve todo um movimento para que isso não acontecesse, tá? Se nós retornarmos um pouco mais, nós chegaríamos ali na virada do século, tá? Do 19 para o 20. Nessa virada do século 19 para o 20 é quando esse conceito essa questão do racismo, quando a gente pensa na questão de superioridade de direitos, superioridade realmente de grupo humano contra um outro grupo humano, se firma pelo mundo afora. Hoje, quando a gente vem em conversa com um grupo de pessoas sobre raça, é um conceito político, tá certo? É evidentemente político. E biologicamente, nós somos o quê? Nós somos um grupo humano. Mas se eu volto 100 anos atrás, eles haviam todo um discurso no sentido de positivar o que é a população branca e negativar o que era o quê? A população negra. Então, essa questão que nós temos hoje do genocídio da população negra hoje aqui no Brasil, uma dessas raízes está onde? Está nesse viés de superioridade racial na virada do século XIX. Nessa virada do século, nos seus primeiros 20 anos, no finalzinho do século XIX, um pintor chamado Broco e Roios pintou um quadro chamado Redenção de Campo. Nesse quadro Redenção de Campo, eu tenho uma senhora negra, bem escura, temos a filha dela de pele mais clara, e temos a netinha dela, um menininho, com a pele bem mais clara ainda.
e o cunhado dela, o genro dela, um imigrante sentado no canto do quadro. Ou seja, há uma migração de cor do negro mais escuro até aquela tom de pele ficar bem clara. E a senhora, ela está como uma Madonna, dando graças a esse netinho, a essa netinha esbranquiçada. Tá? Alguns anos antes, nós tivemos ali a assinatura da Lei Áurea, certo? Um jornal aqui, se não me engano, um jornal do Maranhão, no dia seguinte à Lei Áurea, ele pede por polícia e vigilância contra toda aquela população que seria um bando de pessoas vagabundas e dada a vícios e queria interferir no processo da nação. Então, o que nós temos hoje, por exemplo, de violência policial contra essa população negra, principalmente das periferias, é um resquício ainda desse 13 de maio. Por quê? Porque havia ali uma visão de superioridade branca em detrimento de uma população negra, tá? E essa população negra ela foi simplesmente abandonada à sua própria sorte. Não houve uma política pública que acolhesse esse grupo, tá? E 88, 13 de maio de 88, o ano seguinte, 89, 15 de novembro, tivemos a República, tá? E o nosso hino da República é do cinismo a toda prova, tá? Menos de um ano atrás foi abolida a escravidão. Menos de um ano ali, já em novembro, eles falam que somos todos iguais, que nem eu acredito que outrora aqui houve escravidão. Então, seja, uma negação total e completa de todo um processo histórico que nós aqui tivemos. Se nós pararmos e transformarmos todo esse processo histórico, do início da invasão até os dias atuais, em um ano, nós teremos que a nossa população viveu sobre o processo de exploração do ser humano por outros seres humanos, pelo regime de escravização, durante 9 meses. Somente nos 3 meses é que nós tivemos o quê? Entre aspas, uma liberdade. Mas que tipo de liberdade? Uma liberdade na qual nós fomos abandonados para os porões da nossa sociedade e da nossa história. Tá bem? Como comentei agora há pouco, mesmo com toda essa dificuldade, tivemos ao longo de todo esse tempo intelectuais, professores universitários, técnicos, médicos, médicas, mas é todo um grupo que é como a gente costuma falar, como foi publicado numa revista por uma professora, se não me engano, do Maranhão, recentemente. Ela fala que essa população negra é como se fossem átomos. Ou seja, eu sei que existe, eu consigo medir, mas eu não enxergo. Por quê? Porque é um grupo populacional que nós constituímos hoje no Brasil 55% da população. Só que o que acontece? Desses 55% da população, 60% daquelas pessoas que estão com alta exposição à Covid-19, por exemplo. Tá? Isso nada mais é do que o quê? Do que um processo de genocídio, tá? Em função dessa população. Agora, o que nós vemos? O que nós temos? Nós temos um presidente absolutamente despreparado, tá certo? Cercado por um grupo tão despreparado quanto ele, tá ok? E que não enxerga, por exemplo, o quanto que não nos enxerga nem mesmo como pessoas que podem aquecer esse mercado após a pandemia. Porque veja, nós pessoas negras hoje, nós representamos, digamos, somente esse grupo que eu comentei agora há pouco, que faz parte desses 60% exposto à pandemia, tá? Somente esse grupo gasta anualmente 1,9 trilhões de reais. Esse 1,9 trilhão de real, o que é? 40% do nosso PIB. Isso é muito dinheiro. Agora, o que acontece?
o desprezo, o descuido com essa população negra é tão grande que nem mesmo esse impacto positivo na economia, esse grupo de insensíveis, esse grupo de pessoas absolutamente despreparadas tem a capacidade de visualizar e de enxergar. Então, veja, é um grupo que diz, é um grupo quando vai pensar uma política de desenvolvimento para o país, vai para um site de imagens, pega um grupo de imagens de crianças do Oriente Médio, tá? Não tem nenhuma criança negra, isso é muito nítido, muito explícito de imaginar que não querem, nesse futuro Brasil, nesse novo normal, crianças negras, tá? Só que o que acontece? A frieza de um lado, cegueira do outro. Porque, veja, se estão ali para representar pessoas, banqueiros, banqueiras e mega empresários, eu desconheço banqueiro, mega empresário, tá? Que vai fechar o olho para 1,9 trilhões de reais, que são 40% do nosso produto interno bruto, tá? Então, a falta de preparo, a falta de sensibilidade com essa população é tão grande que não nos veem nem mesmo como o quê? Como, não nos veem como pessoas portadoras de direito. E não nos veem também como pessoas que estão ali comprando seus vários produtos com o objetivo de quê? Primeiro, até da sua manutenção física, mas essa manutenção física que permite o quê? Que permite que nós tenhamos, que a gente contribua para essa movimentação toda que nós temos em termos de, o que é dito de mercado, o que é dito em termos de economia. Só que o que acontece? Não adianta pensar em mercado, não adianta eu pensar na economia, se eu não pensar em primeiro no ser humano, se eu não pensar na população que aqui está, certo? De norte a sul, de leste a oeste. Porque senão todo todo esse processo de construção, ele fica absolutamente inviabilizado, tá bem? Então, dada a essa forma que essa população foi inserida historicamente no Brasil, tá? Há esse processo de invisibilidade. Agora, o que acontece? Nós temos vivido nos últimos, nos últimos 2 meses sob esse impacto do Vidas Negros Importam, que é esse movimento que vem dos Estados Unidos, que nos pega e nos leva a uma movimentação não só no Brasil, mas na Europa e em vários outros países. Agora, o que é que nós temos? O que nós temos de grande diferença? Aqui no Brasil, nós somos divididos para que haja uma conquista. Então, aqui no Brasil, o que nós temos? Nós temos as pessoas que se acham morenas, tá? Tem pessoas aqui por a pele ser mais clara, mesmo tendo pai, mãe, avó negros, se consideram brancas, tá bem? Então, nós temos uma divisão muito grande, e quando chega um momento maior de uma reivindicação política, nós muitas vezes não temos um número crítico de pessoas para ir às ruas, certo? Então, aqui, um grande diferencial nos Estados Unidos é que eles têm, é uma questão, ou eu sou negro, eu sou branco, ou o grupo do que eles chamam, entre aspas, dos chicanos, dos latino-americanos. Agora, o fato de eu ali não ter, eu, enquanto pessoa negra, ter uma posição muito diferenciada, muito nítida dentro daquela sociedade, faz com que eu me mexa, faz com que eu tenha uma outra percepção racial frente a toda essa violência que lá eles vivem e que nós também aqui vivemos, tá certo? Um ponto importante que diferencia muito essa percepção racial e até essa dificuldade que nós temos, digamos, de uma união, tá? De darmos as mãos, de conseguir um número maior de pessoas para ombrearmos nessa nossa luta, tá? É também a forma como a mídia, a grande mídia e a própria escola nos trata, tá? A mídia nos coloca como párias, certo? Nos últimos dias nós tivemos um homem negro em destaque, mas foi pela mais o senhor da Cotelli, mas foi pela a mais absoluta falta de ética, tá? Mentir no Lattes,
mentir no seu currículo, tá? Nós não temos, embora nós tenhamos, tá bem? A mídia não traz, por exemplo, a premiação que nossos cientistas negros estão, estão apresentando, pesquisas que estão sendo desenvolvidas, tá? Isso está, isso deixa para a grande população uma ideia de que pessoas negras estão naturalizadas no local social e pessoas brancas no outro local social, tá bem? Quando eu venho para esse processo de ensino-aprendizagem, quando eu venho para a escola, quando eu venho para o processo educacional, tá? Se eu não problematizar a questão da ausência da população negra, eu naturalizo, certo? Fica uma pergunta para todos e todas que estão aqui participando dessa conversa. Puxe pela memória. Quantos professores, quantas professoras negras vocês tiveram ao longo de toda a sua vida acadêmica? Tá? É uma coisa para a gente pensar, tá bem? Enquanto nós estamos ausentes dos bancos escolares, nós estamos fortemente presentes nas cadeias, nas penitenciárias, não porque nós sejamos naturalmente pessoas criminosas, mas porque uma série de oportunidades para nós nos são retiradas e nos são negadas, tá? Nesse debate que nesses últimos 10 anos, nós tivemos dois grandes debates dentro da UFPB. Um primeiro debate para a inclusão das cotas nos cursos de graduação e um segundo grande debate no sentido quando está discutindo a questão da redução da maioridade penal. O interessante é que teve um momento X que eu debati com o professor de Direito, que ele era contra as cotas. Tá? Nesse debate, ele dizia que, olha, não podemos copiar coisas de outros países. Anos depois, no segundo debate, ele é a favor da minoridade, da redução da minoridade, ele vem mostrando o exterior como a saída para a nossa segurança. Ou seja, pessoas que estão dentro da universidade, tá? Pensando na construção de um futuro, estão com uma contribuição que oscila muito em cima da posição meramente uma posição pessoal. Não há, digamos, uma preocupação, por uma parte, no declaro, não é majoritário, não é uma coisa de todo mundo, mas não há uma preocupação mais nítida no sentido de pensar o que é bom para a sociedade, independentemente de coisas, de um pensamento que eu tenha apresentado, que eu esteja apresentando, que eu esteja discutindo, mas que reduz a questão mais a uma questão pessoal, mais a uma questão de manutenção de um status quo. Tá? Porque enquanto nós tivermos esse tipo de dicotomia, enquanto nós tivermos esse tipo de situação na qual, com essa oscilação de posições, nós vamos continuar no futuro debatendo e debatendo. É importante debater? É fundamental. É no debate, na conversa, que a gente encontra saídas, tá certo? Mas enquanto a gente não tiver, por exemplo, essa condição de parar, debater de uma forma que nós tenhamos realmente pensar num processo democrático, nós não iremos avançar. Agora, como eu posso falar que nós estamos vendo um processo democrático se 60% da nossa população brasileira é uma população negra e está ali abaixo da linha de pobreza? Tá? Como é que eu posso falar que o Brasil é um país democrático se 40% das pessoas que estão morrendo vítimas da Covid-19 são negras, tá? E nós não vemos nada de política pública específica para acolher esse grupo? Como eu posso pensar que nós estamos vivendo num país democrático se o que se pensa para resolver o problema da pandemia no Brasil não tem recorte de gênero, tá? Não tem recorte racial e é algo meramente emergencial? Nós éramos vulneráveis antes da pandemia, nos tornamos extremamente vulneráveis ao longo da pandemia. Isso não vai mudar no novo normal, tá? Mas não há o quê? Não há uma política, não há quem pense essa questão.
Então, não adianta dizer, olha, votar e ir às urnas, tá? É um ato dentro da democracia. Nós só podemos dizer que que o Brasil é realmente um país democrático a partir do momento que nós pensamos nessa totalidade. E quando eu falo em pensar nessa totalidade, não é aquela questão de pensar naquela situação de ter de uma proteção, de um acolhimento que seja eterna. Tá? Essas são políticas públicas que têm um começo, um meio e a ponte para um final. Quando a gente pensa nas cotas, por exemplo, é muito frequente ainda ouvir o seguinte: bom, as cotas estão acabando nos Estados Unidos. É claro que estão acabando nos Estados Unidos, tá? É um direito. Ela vem para equilibrar. Então, o Estado na qual esse número de pessoas negras está mais equalizado, na área do direito, na área do jornalismo, nas mais variadas áreas, não precisa mais da cota. Tá? Nós estamos falando de um direito, nós não estamos falando de um privilégio. Tá bem? Então, nos falta ainda, para a gente pensar essa questão do enfrentamento ao racismo, pensarmos nitidamente essa questão do recorte racial, da inclusão desse recorte nos nossos trabalhos. Tá bem? Ó, nós, aqui na Paraíba, por exemplo, nós não temos, o governo do Estado, desde 2012, nós temos o decreto estadual 33.486. Esse decreto estadual já determinava, desde 2012, a coleta de dados do Estado, tá? Com base em sexo, em base em cor. Tá bem? Pois isso não está funcionando. O governador teve que ser mobilizado, teve que ser cutucado para ele redigir uma lei, foi assinada para isso começar a sair, para esse recorte começar a acontecer. Então, veja, se nós estamos caminhando e de tempos em tempos temos que parar para exigir algo que já foi assinado, nós vamos levar muito mais tempo para avançarmos, tá bem? E se nós estamos pensando muito nitidamente nesse novo Brasil, nesse novo normal, tá? É fundamental que nós nos mobilizemos no sentido de trazer para o nosso dia a dia, que nós trazemos para os nossos trabalhos acadêmicos, essa preocupação com a questão racial. Fazer um recorte de dados com raça, com cor, é algo que é passível de ser feito em todos os trabalhos, tá bem? Uma das últimas vezes que eu ofertei disciplina aí no PPGE, tá? Na linha de ensino-aprendizagem, uma estudante levantou para fazer uma fala, aí ela falou, olha, o professor fulano de tal, falou o nome do professor da linha que eu participava, falou, olha, o professor tem uma pesquisa, tá? E aí, era o professor que estava comigo na aula. Aí ela falou, professor Antônio Novaes tem uma bandeira, tá? Então, veja, é um estudante de doutorado, se dizendo progressista, se dizendo preocupada com essa questão social, mas quando ela vem falar da questão racial, ela não vê isso como uma questão que pode ser, que é acadêmica, é algo de ativismo, tá bem? E se nós não tivermos essa preocupação de alinharmos, trazermos e discutirmos, essa questão ela vai ficando distante de várias pessoas que estão do nosso círculo de influência, do nosso ciclo de debate, do nosso ciclo de discussão. Tá? E nós perdemos oportunidade de crescer, avançar e discutir mais essa temática. Eu fico por aqui, tá bem? Teremos a oportunidade de conversar nos debates. Muito obrigado, professor Jorge, agradeço a atenção de todos e todas. Muito obrigado. Obrigado, professor Antônio Novaes, pela pertinência da sua fala. Antes de pasar a palavra para a professora Vanessa, queria comentar que, como todos sabem, existe uma barra de ferramentas para chatear, né, neste programa, e aqueles que já tenham formulado sua pergunta, por gentileza, redigir a pergunta na barra de ferramentas. Assim, os meninos da organização colhem as perguntas para serem repassadas para o coordenador daqui da fala, ou seja, para mim. Professora Vanessa, a palavra é sua,
aproximadamente 20 minutos. Ok, boa noite a todos, né? Desde já eu quero iniciar minha fala agradecendo a esse momento, a esse rico momento e necessário momento, né? De estar trazendo para mais do que nunca para o âmbito acadêmico essas questões das discussões antirracistas. E, a priori, né, assim, eu gostaria de agradecer em nome de Clebson, que é o meu amigo, parceiro do projeto que a gente faz parte, Descomplica TCC, que inclusive a coordenadora do projeto está aqui com a gente, a professora Alzira, e dizer que quando ele me fez o convite, eu fiquei me perguntando, né, meu Deus do céu, será que eu sou a pessoa certa para falar sobre essas questões? E aí eu posso até explicar um pouquinho para vocês que quando falo em professora Vanessa, me associam muito à parte da professora de metodologia, né? Porque eu sou, juntamente com a minha colega Lucine de Lima, idealizadoras de um curso de escrita científica de alto impacto, faço parte como docente colaboradora de um projeto de extensão chamado Descomplica TCC, que tem o objetivo de descomplicar as normas e ajudar na escrita científica. Então, geralmente, as pessoas me procuram nesse momento. Vanessa, olha, eu preciso entender um pouco mais as normas, inclusive já participei de algumas lives, já participei de webconferências, falando sobre essa questão da escrita científica. E quando o Clebson me chamou para falar sobre esse tema, eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar nessa roda de debates, né? E mais ainda, dividindo esse espaço com o professor Antônio Novaes, que é um professor que eu admiro demais, né? E ele realmente é uma referência quando o assunto recai nessas questões raciais e da luta antirracista. E aí a minha aflição e responsabilidade aumentou ainda mais. E depois dessa fala tão precisa dele, inspiração para todos nós, né? Só aumenta mais ainda a minha responsabilidade. Mas vamos lá. Eu comecei a refletir, né? Com relação a partir desse convite, fiquei me perguntando, refletindo a minha vida enquanto mulher negra, filha de tendo uma mãe branca, né? E vale salientar que a minha mãe é branca, o meu pai é negro. E, inclusive, na época, minha mãe sempre conta essa história para a gente, que meu avô, que era uma pessoa branca dos olhos azuis, não queria, não era a favor do casamento, e ele usava o discurso que nunca viu negro prestar, e foi muito resistente ao casamento dos meus pais, e foi depois, assim, em cima da hora que conseguiram convencê-lo a entrar na igreja com minha mãe. E, assim, eu sou uma mulher negra, tenho um filho não negro, e aí eu estou trazendo isso para vocês, porque mais lá na frente eu vou explicar por que é que eu estou enfatizando isso. E sou casada com um homem branco, né? Então, eu comecei a pensar nessa perspectiva, né? Olhar para mim, porque às vezes a gente está tão imersa no cotidiano que a gente esquece um pouco de olhar para nós mesmos, né? Então, eu comecei a me olhar mais, a me perceber mais dentro desse contexto. E aí, né, pensando nisso, eu comecei a pensar na ideia, né, e falei com o Clebson, ele disse, Vanessa, fica à vontade para falar o que você achar necessário. E eu resolvi trazer para vocês a minha trajetória acadêmica, né, porque, como eu falei no início, o meu nome é muito associado à professora de metodologia, né, a pessoa que entende as normas e tal, e eu tenho muito orgulho disso, e, de fato, gosto muito de trabalhar nessa área. Mas a minha trajetória acadêmica, enquanto pesquisadora, que eu vou apresentar aqui para vocês, está toda voltada para as questões raciais. E ela começou lá atrás. Ela começou na época da graduação, quando eu entrei no curso de biblioteconomia, né, na UFPB. E logo nos primeiros períodos eu tive contato, a partir de uma disciplina, com a professora Miriam, que é uma velha conhecida do professor Antônio Novaes. E aí ela me chamou em um determinado momento e me convidou para fazer parte de um projeto de iniciação científica. A priori, eu fiquei muito aflita quando ela me mostrou a proposta. Eu vou dizer sempre essa palavra aflita porque eu sou uma pessoa ansiosa, tá, gente? Então, vão desculpando, e se eu estiver falando muito rápido, é só me desacelerar no chat que eu vou tentar falar mais pausadamente. E aí, quando ela me mostrou a proposta do projeto e me explicou como seria,
De cara, eu olhei para o título do projeto, intitulado Informação e Diversidade Cultural, a imagem do afrodescendente no discurso de inclusão social racial. Aí eu, meu Deus do céu, quanto tempo eu vou levar para decorar só esse tema? Que dirá o que vai vir a partir desse tema, porque quando a gente entra nesse projeto de iniciação científica, a gente precisa produzir, a gente precisa participar de eventos, a gente precisa desenvolver artigos dentro daquela temática, e eu fiquei muito aflita. Mas a professora Miriam foi me acalmando, foi me explicando, e eu me encantei com o tema, com a temática, né, com o projeto em si. E a partir dessa iniciação científica, eu pude participar de congressos que, na época, eu ainda poderia participar enquanto aluna de graduação, hoje em dia não mais. Tem um evento, um congresso muito relevante na nossa área, né, porque eu sou da biblioteconomia, o meu mestrado foi pelo PPGCI, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, e tem um congresso na nossa área chamado ENANCIB. E, na época, ainda poderia participar estudantes de graduação. E eu lembro que eu entrei no GT e só tinha estudantes de pós-graduação, né? E eu fui lá apresentar o artigo, né, a partir do projeto de iniciação científica, muito insegura, mas comecei a me inteirar, né, nessa questão da temática e na luta antirracista. E, como bem dito pelo professor Antônio Novaes, ela não é de hoje. Hoje, obviamente, está ganhando um espaço maior, né? E por conta dessa questão da pandemia, a questão das lives, da webconferência, estão acontecendo de forma muito dinâmica, a ponto da gente nem conseguir acompanhar muito, mas eu vejo nisso uma oportunidade para a gente se aprofundar em temas que até então passava de forma despercebida por muitos, e a questão da luta antirracista é um deles, porque se fala muito no racismo, né? O que existe, o que assola o nosso país, o que realmente invisibiliza o negro, né? É uma luta, o racismo está totalmente voltado para o poder, e quem é que detém esse poder? Quem são as pessoas que detêm o poder, né? Então, o racismo, ele tira a invisibilidade do negro, ele tira nossos direitos, ele tira o direito à educação, a uma saúde básica, né? Ao emprego bem remunerado. E quando se coloca na posição de mulher negra, a situação ainda complica mais um pouco, né? E aí tem se usado muito a questão do meu lugar de fala, né? E quando a gente fala da luta antirracista, a gente não fala só da participação dos negros, a gente fala também da participação dos não negros. Eu estou no meu lugar de fala, mas o sujeito, enquanto branco, né, quando ele se identifica como branco, ele pode ser uma extensão da nossa voz, é uma extensão da nossa luta. Então, o racismo, ele não parte do negro, não existe esse racismo reverso, né? Então, é uma questão estrutural. E quando a gente vai nessa discussão, é uma forma de apelo para que as pessoas não fiquem só na posição cômoda de dizer, eu não sou racista. Tá, todo mundo diz, eu não sou racista, inclusive usando a justificativa que eu não sou racista, eu tenho amigos negros. E isso te faz uma pessoa antirracista, o fato de você ter um amigo negro, ou apenas você se colocar na situação, no papel de eu não sou racista, né? Então, essas questões eu vou jogando e no final a gente pode estar discutindo isso, né? Então, voltando para do meu caminhar, né, científico, eu conheci a professora Miriam, entrei no projeto de iniciação científica. A partir desse contato com da professora Miriam, eu comecei a fazer parte de um grupo de estudo coordenado por ela, idealizado e coordenado por ela, que é o GINCOS, né? Então, basicamente é um grupo, porque ele ainda existe, né? Que a professora Miriam, ela teve que se aposentar por questões de saúde, infelizmente, mas o grupo GINCOS, ele ainda funciona, ele ainda está aí a todo vapor, produzindo, e, e é basicamente um grupo formado pelos orientandos da professora, né? Da graduação, do mestrado, do doutorado, e nos momentos que a gente se reunia, nas reuniões do grupo, também a gente trazia para as discussões essas temáticas, né? Para que a gente pudesse levar isso para a nossa produção científica.
E eu posso até trazer aqui, destacar 2 trabalhos, depois eu coloco direitinho no chat, de 2 orientandos da professora, que na época eu era orientando do mestrado, Lady Kleber, que está aqui no chat com a gente, na sala com a gente, que ela trabalhou na dissertação dela a questão da organização de mulheres negras aqui na Paraíba, que é o Bamidelê, né? E a proposta de dissertação dela foi trabalhar, o tema é por uma sociologia de informação étnico-racial na organização das mulheres negras da Paraíba, e aí eu convido a todos a buscarem nos repositórios essa dissertação, porque vale muito a pena a leitura, até para que vocês possam conhecer os movimentos existentes aqui, né, no nosso estado, e o Bamidelê, que é uma organização de mulheres negras, ele é muito pertinente e é uma luta muito, muito forte das mulheres negras, né? Também trago aqui a dissertação de Jobson, que também foi orientando a professora Miriam, que ele trabalhou a construção da identidade negra a partir de informações disseminadas em blogs de funk, e aí eu trouxe isso para vocês, para que vocês possam entender que a construção dessa identidade positiva, ela também pode ser encontrada na cultura, na música, mais precisamente, que foi a proposta dele no trabalho de dissertação, e entre outros, que eu poderia passar a noite aqui listando, dos orientandos da professora Miriam, mas que depois a gente também pode estar trocando figurinha nesse sentido. Então, levando em consideração todo esse meu início dentro dessa temática, né, eu terminei a minha graduação, e na graduação eu levei, né, toda essa contribuição para a minha monografia, e na monografia, quando eu concluí o curso de biblioteconomia, eu trabalhei a responsabilidade social dos profissionais da informação e a inclusão de negros afrodescendentes como sendo um desafio para os bibliotecários da Universidade da Paraíba. Ou seja, eu quis tanto trazer a contribuição enquanto bibliotecária para a minha área, mas também beber da fonte que eu iniciei na caminhada científica, que é justamente essa discussão étnico-racial. Então, trabalhar a questão da responsabilidade social, que mais do que nunca, ela está presente no nosso dia a dia. Porque, como eu bem disse anteriormente, quando o sujeito diz que apenas não é racista, aí eu não sou racista, ele está se isentando desse papel de racista, né, dizendo que não é, mas isso não faz ele um sujeito antirracista. Se alguém for perguntar para aquela madame lá, que de forma negligente, irresponsável, deixou o menino sozinho dentro do elevador, encontrar com a mãe, que o menino nem mesmo sabia onde é que a mãe estava, se você for perguntar para aquela primeira-dama se ela é racista, obviamente ela vai dizer que não é racista. Mas ali está um exemplo clássico de um racismo estruturado, um racismo estrutural, um racismo que ele foi infelizmente naturalizado na nossa sociedade. E ali foi o ápice desse racismo, mas ele também pode ser encontrado através das expressões, através da aceitação, como o professor falou, a questão de, eu não sou negro, eu sou moreno. Ou então dizer, você não é negro, você é moreno. Eu escutei isso a minha vida inteira. Quando eu digo, eu sou negra. Não, você não é negra, não, você é moreninha. Não, mulher, não diga que você é negra, não, pelo amor de Deus, você é morena. Como o fato de me assumir como uma mulher negra, né, fosse me inferiorizar de alguma forma. Eu trabalhei numa empresa durante algum tempo, lá em Campina Grande, a TV Paraíba, que é afiliada da Globo, e eu passei por esse processo, né? Porque a luta antirracista, ela é uma luta que ela precisa resolver a raiz do problema. A luta antirracista é mexer na estrutura do problema, a raiz. É um trabalho que precisa envolver todo mundo, não só a mim, não só nesse grupo, mas ele tem que envolver, e começa por pequenas coisas, né? Até porque o meu entendimento de racismo é justamente essa relação de poder, né? E quando eu falei lá, quando eu comecei porque eu falo naturalmente, eu sou negra, e aí ficou, não, a morena, só associavam a mim, a menina do SEDOC, a moreninha do SEDOC. E toda vez que eu escutava isso, eu tentava desconstruir. Olha, eu não sou morena, eu sou negra.
Se você disser que eu sou morena, eu não vou atender. Se você, morena, não sei o quê, eu não vou olhar. Agora, se você me chamar de negra, de preta, aí eu vou olhar, porque realmente é o que eu sou. E aí demorou um pouco, mas depois, com o tempo, eles começaram a me chamar de fato, quando queriam chamar, ao invés de morena, a morena do SEDOC, a negra do SEDOC, a preta do SEDOC. Então, a gente precisa ouvir essa nomenclatura e ver que não é uma ofensa, né? Sendo dita, obviamente, dessa forma, porque muitas vezes esse termo é usado como uma forma pejorativa, não é verdade? E aí o racismo, minha gente, ele é muito cruel, né? Porque o racismo, no seu extremo, ele mata, né? O professor levantou aí, nos trouxe as estatísticas, e infelizmente é a nossa realidade de tempos, não é de agora. Agora está ocorrendo essa mobilização nas redes sociais, vidas negras importam, mas aí eu fico me perguntando, será que importam mesmo? Será que esse ativismo virtual vai funcionar na prática? Porque eu posso ir lá nas minhas redes sociais, colocar uma tarja preta, uma imagem preta e dizer vidas pretas importam. E aí? Na primeira oportunidade, eu estou tropeçando no meu racismo, né? Desse racismo que está tão naturalizado na nossa sociedade. E por aí vai. Então, voltando para a minha produção científica, eu chego na minha dissertação de mestrado, e aí eu concluí meu mestrado em 2012, e a minha proposta de dissertação foi trabalhar a memória esquecida, o título é A Memória Esquecida, uma análise da organização e representação da informação étnico-racial no OPAC, da Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba. E antes que vocês me perguntem o que vem a ser o OPAC, é basicamente um modelo de catálogo automatizado que as pessoas utilizam para realizar suas buscas. Aqueles terminais de consulta que a gente encontra na biblioteca, e que quando a gente quer recuperar alguma informação, a gente utiliza pela palavra-chave, pelo título e tal. Então, quando a gente lançou, que não foi a minha proposta inicial de projeto de mestrado, deu uma modificada na minha qualificação, e aí a gente deixou de trabalhar com o sujeito, que era a nossa proposta, e foi trabalhar com o objeto. E foi basicamente trabalhar essas questões étnico-racial. E o que vem a ser essa questão e essa informação étnico-racial? A informação étnico-racial, de forma bem geral, são informações positivas, né, de determinados grupos étnicos, que ajudam a reforçar a representação da identidade dos mesmos. E quais são as informações que a gente encontra que possam reforçar a identidade da população negra? Porque, assim, gente, eu cresci ouvindo na escola que meu cabelo era de bombril. Eu passei por uma transição, faz 3 anos que eu passei por uma transição capilar. Eu iniciei a minha transição em 2017, de forma totalmente voluntária, não foi por modismo, não foi por conta de, porque agora... Veio na minha cabeça, foi o momento que eu engravidei, e aí eu resolvi parar de colocar química no cabelo. E eu ouvi muita gente dizer, eu prefiro você com cabelo liso. Entendeu? Então, as pessoas, elas tendem a não aceitar o natural, não aceitar o crespo. E eu demorei a aceitar. Eu passei mais de 10 anos alisando meu cabelo. Porque eu cresci ouvindo que o meu cabelo era ruim. E não existe cabelo ruim, minha gente. Então, quando eu escuto hoje, não é de hoje, já faz um tempinho, quando eu escuto alguma colega minha, uma amiga, meu cabelo é ruim, principalmente quando olha para a filha, mas o cabelo dela é ruim, eu corrijo na mesma hora. Porque a criança cresce com aquela ideia que o cabelo dela é ruim. E por ser ruim, ou ele vai ficar o tempo todo preso, ou ele vai ter que passar o tempo todo pelo processo químico de alisamento. E o meu filho, embora ele seja uma criança não negra, porque ele foi registrado assim, e ele tem mais traços do paterno, ele tem o cabelo cacheado. E foi mais um motivo para que eu continuasse nessa questão da transição, porque eu quero que ele cresça olhando para trás e entendendo a origem dele. Quem é a mãe, quem é o avô, e assim por diante. E quando eu falei lá na frente da questão do meu filho, né, dele ser uma criança não negra, que antes da pandemia,
estava num restaurante aqui perto de casa, com meu esposo, minha sogra, pessoal, e aí nesses locais geralmente tem os parquinhos, né, que as crianças ficam e tal, meu esposo ficou um tempinho, depois ele voltou e eu fiquei com meu filho. E não demorou muito, tinha umas crianças brincando, entre elas uma criança que aparentava ter no máximo uns 10 anos, ela olhou para mim, enfaticamente, assim, a primeira pergunta que ela fez, você é a babá dele? Na hora, eu disse, não, eu sou a mãe dele. Aí depois eu disse, meu Deus do céu, como é que pode uma criança assim, automaticamente olhar para mim, olhar para meu filho e perguntar se eu sou a babá? Por que que eu não poderia ser a tia, a madrinha, a mãe e você a babá, né? E aí depois eu perguntei para ela, por que é que você perguntou se eu era a babá dele? E aí, obviamente, ela não soube responder, mas aí eu já fico pensando, em que ambiente essa criança é criada, ensinada? Quais são as imagens que ela tem de uma pessoa negra? O que é que ela escuta como referência de ser uma pessoa, né, das pessoas negras? Porque qual a imagem que ela tem disso tudo, né? Porque a pergunta dela foi essa, se eu era babá do meu filho. Então, é nessas horas que a gente vai vendo como o racismo ele aparece, né, no nosso dia a dia. E a gente precisa estar desconstruindo isso, e isso que é uma luta antirracista, tá, gente? A gente realmente mexer na raiz do problema, a gente sair da reação e partir para a ação. Porque o que eu costumo ver muito é uma reação. Aconteceu um caso fatídico nos Estados Unidos, aí as pessoas começam a reagir. Mas isso já acontece no nosso país há muito tempo. E fica tudo por isso mesmo, né? Então é muito complicada essa questão toda. Então, essa informação étnico-racial, ela busca justamente trazer essa identidade positiva desses grupos étnicos que são minimizados, né? Que são colocados numa posição inferiorizadas, né? Então, com isso, ajudando com que essas discussões antirracistas, que as pessoas busquem informações que ajudam na sua construção enquanto sujeito, né? E aí saindo da minha dissertação, eu continuo trabalhando a questão da informação étnico-racial, e aí eu já trouxe como proposta da minha tese de doutorado, e na minha tese de doutorado, a minha proposta, né, espero que continue, porque geralmente, na maioria das vezes, muda alguma coisa, o orientador, mas a minha proposta é revisitar o conceito de informação étnico-racial, percebendo que essa temática, ela ainda está muito frágil na nossa área, é um tema que realmente ele precisa ganhar mais visibilidade, né? Inclusive, o conceito de informação étnico-racial, ele ainda tá muito prematuro, e o primeiro conceito foi levantado por um orientando da professora Miriam, na época do mestrado, o professor Henrique, que é professor do programa de pós-graduação. E a partir das minhas leituras, eu fui percebendo que ainda existe uma lacuna com relação à informação étnico-racial, ao conceito, entendimento. E o mais importante, que com essas pesquisas, né, que não é só uma produção científica minha, dos orientantes da professora Miriam, se a gente for buscar nos repositórios, a gente vai encontrar muitos outros temas relevantes, né, com essa temática. A gente precisa sair dos muros da universidade. A gente precisa sair dessa comunicação científica entre pares. A gente precisa levar essas temáticas para a sociedade. São eles que precisam dessas discussões também, né? Porque quando a gente está basicamente com esses discursos dentro da academia, a gente não dá espaço para que as pessoas conheçam a nossa produção, né? A gente pode publicar, mas o trabalho está lá no repositório, mas será que aquelas pessoas que a gente quer chegar, que a gente quer orientar, elas vão conseguir recuperar essa informação? Então, de que forma a gente pode estar levando essa nossa produção científica tão relevante para a sociedade, ao ponto de que essa luta antirracista, ela seja constante, até chegar um momento, porque, gente, tem hora que cansa. Eu sei que o professor Antônio Novaes, ele traz, inclusive no grupo, o NEAB, né, que eu já tive, tanto eu quanto o Leide, que a gente publicou recentemente um capítulo de um livro intitulado Bibliotecários Negros, o livro, que é uma coletânea, né, que a gente também trouxe essa questão da informação étnico-racial. A gente fez um dos lançamentos, foi no evento do NEAB, e eu sei que chega uma hora que a gente acha que está chegando
E quando a gente acha que está chegando, aí a gente meio que perde as forças nessa questão da luta antirracista, né? Porque essa luta não é nossa, essa luta é coletiva, né? Tem que ser de todo mundo. E só para finalizar essa minha fala, eu trouxe só alguns questionamentos aqui para vocês, para que vocês possam pensar e refletir um pouco com relação ao que vocês estão fazendo no local de escuta na questão da luta antirracista, né? Então, uma pergunta que eu lanço aqui: qual é a imagem que você tem dos negros? Quando fala em pessoa negra, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Qual é a primeira ideia que vem de ser negro no Brasil? Né? Já que lá nos Estados Unidos isso é muito preciso. Lá eles sabem exatamente o que é o ser negro, o que é o ser não negro. Aqui no Brasil ainda tem esse negócio de mulato, que é um termo totalmente pejorativo, do moreno, desse branqueamento artificial, que a gente também passa muito por isso aqui. Então, quando se fala negro, qual é a imagem que vem na cabeça de vocês? Qual negro inspiram vocês? Né? Agora, mais do que nunca, a gente está vendo alguns negros ganhando destaque de forma positiva. Vamos esquecer esse que entrou recentemente aí no governo, que só pagou vexame e envergonhou mais ainda, né? Um governo que realmente não tem o que se comentar muito, só lamentar. E aí algumas pessoas, alguns nomes de pessoas negras estão ganhando destaque, né? E quais são essas pessoas negras que inspiram vocês, né? O que é que você e como é que você tenta combater o racismo? Se é que você tenta, de que forma? Como é que vocês tentam combater o racismo no dia a dia de vocês, na casa, no diálogo entre amigos, com seus colegas? De que forma vocês tentam combater esse racismo? E quais são as práticas antirracistas que vocês têm adotado, né? Porque aqui a gente está falando de uma discussão antirracista. Então, quais são essas práticas antirracistas que vocês vêm adotando para que a gente possa tentar minimizar e até mesmo acabar com a questão do racismo no nosso país, né? Então, eu acho que, não sei se eu falei muito, se eu falei dentro do tempo, mas eu quis ser um pouco mais objetiva, fiz até um roteiro para não me estender muito, que eu falo demais, mas, no geral, são essas as colocações que eu queria fazer e trazer mais essa minha experiência, né, enquanto pesquisadora negra, e dizer que para mim é uma honra. Inclusive, quando eu estava pensando em fazer o doutorado, muitas propostas me chegaram para que eu mudasse de temática. Vanessa, por que você não trabalha isso? Mas eu não consigo sair dessa temática, então vocês percebam que eu estou trabalhando com ela desde o início da minha graduação, e eu pretendo sim continuar trabalhando e fazer uma tese totalmente voltada para essa questão e de uma forma ainda mais forte, porque eu percebo que essa luta ela precisa ser mais do que nunca forte. Então, eu vou continuar trabalhando com essas questões e espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esse diálogo, né, do grupo de estudo de vocês, Café Filosófico. Agradeço mais uma vez a escuta e ao professor, né, por ter idealizado esse momento e ter nos chamado, né, para essa primeira discussão, professor Ermida, por ter nos chamado para esse primeiro diálogo do Café Filosófico. É isso, gente. Muito obrigada. Professora Vanessa, muito obrigado pelo seu agradecimento, né, esse reconhecimento, mas lembrando que se trata de uma tarefa coletiva, principalmente assumida pelo movimento estudantil. Isso é louvável porque são os estudantes que estão colocando na pauta do dia debatermos racismo. Muito boas ambas as palestras. Eu amei a professora Vanessa estar fechando sua fala enquanto dissertante com uma série de perguntas para nossa plateia, né? Reconheço a fala do professor Novaes, uma fala não somente acadêmica, mas sino que também de vida, muita vivência, muita experiência lutando
pelo reconhecimento dos direitos de todos os cidadãos brasileiros. E agora vamos a passar para o momento do debate. Felizmente recebimos, já tenho 5 perguntas. A proposta seria a seguinte, tendo em vista que a gente está pensando fecharmos nosso primeiro café filosófico às 9h30, nesse sentido teríamos meia hora para debatermos sobre o assunto. E eu estaria propondo algo inédito, né? Eu vou ler as 3 primeiras perguntas, os professores poderiam até responder em bloco, e depois vamos a abrirmos o debate no sentido inverso, já que a professora Vanessa foi muito feliz em nos provocar enquanto ouvintes. Eu gostaria de que na barra de ferramentas, se alguém tivesse algum depoimento para dar a respeito da pergunta que a professora colocou no fechamento da sua fala, né? Ou seja, o que você, querido estudante, mestrando, doutorando, graduando, professor ou público em geral, está fazendo justamente para combater o racismo. As perguntas. Primeira pergunta, encaminhada por Tiago Souza. Leila González, en su militancia y vida por muchas veces, faló que era necesario ennegrecer nuestras referencias. ¿Cómo podemos desenvolver esa idea en nuestros currículos? Currículos esos de una visión tan eurocéntrica. Pergunta do profesor Aclésio, encaminhada particularmente para o professor Antônio. Temos observado uma ofensiva conservadora em questões políticas e morais, norteadas por uma crescente influência religiosa fundamentalista e neopentecostal. Nesse âmbito, essas mesmas influências estão afetando o crescimento do racismo no Brasil? E mais uma pergunta da professora Alcira Carla. Vanessa, como educar nossos filhos a não serem racistas num contexto social e cultural ainda racista? Acredito muito que os laços afetivos e a educação familiar é o primeiro passo para bloquear o racismo. Isto posto, eu passo a palavra para os professores para responderem as perguntas. Não sei se deu para captar as mesmas. Sim, deu. Eu posso comentar? Eu vou iniciar, tá bom, professor Antônio? Não, fica à vontade. E assim, e mais do que nunca, eu gostaria muito também, assim, que tivesse uma interação até aqui mesmo, que as pessoas pudessem estar falando também, e não só através de perguntas, né? Trazendo seus relatos e as suas dúvidas de forma oral. Então, sobre essa pergunta da professora Alzira, né, com relação a como educar nossos filhos, e eu estou passando por isso em casa, porque eu tenho um filho que vai fazer agora 3 anos de idade, mas também tenho 3 sobrinhos, né? E o mais velho vai fazer 10 anos, e aí eu tenho um de 7 e tenho outro de 5 anos. E meus sobrinhos, eles são negros, né? São negros, assim, de forma... Quando se olha, né? Porque essa questão de ser negro no Brasil também é uma discussão que vai muito além da cor da pele, tá? Mas a sugestão que eu poderia trazer, que a gente pudesse trazer com a literatura afro, né? Que a gente pudesse trazer personagens negros do universo lúdico, essa ludicidade, né? Então, que a gente pudesse trazer, e aí eu coordeno um projeto incentivo à leitura,
E eu tento trabalhar isso nas nossas contações e nas nossas ações, né, que nesse nosso projeto Incentiva a Leitura, a gente distribui livros para crianças e adolescentes, né, agora, obviamente, está parado por conta da pandemia, mas é um projeto que existe desde 2012, de incentivo à leitura, e a gente, mais do que nunca, está trazendo, né, a literatura afro, né, para que as crianças possam entender essa questão do racismo da luta antirracista. Outras coisas também são exemplos, né? Exemplos porque quando a gente vai na escola, a gente sempre trabalha com o professor de matemática apresenta um exemplo lá de alguma coisa. Então, por que não trazer dados estatísticos em que a população negra possa aparecer, que a gente possa estar sempre trazendo o negro como protagonista? Porque enquanto a gente vai trabalhando a questão do negro como o que foi escravizado, o que foi minimizado numa sociedade, a gente nunca vai conseguir trazer uma imagem positiva dos mesmos. Então, para a criança, é trabalhar o lúdico, personagens negros nas histórias, na literatura infantil, que a gente possa trazer cenários e palavras também, que a gente possa conversar, estar conversando com essas crianças. Quais são os amiguinhos dessas crianças da escola? Será que tem uma criança negra lá na escola que meu filho estuda? Então, como é que eu posso trabalhar essa relação? E se tratando que criança, ela não nasce racista, né? Isso é uma construção do adulto, né? Então, como é que eu posso estabelecer esses laços de afetividade entre uma criança negra e uma criança não negra? Então, acho que o diálogo, né? Os exemplos e a literatura, né, esse universo lúdico, para que essas crianças possam estar desconstruindo esse cenário tão negativo da nossa sociedade, que é o racismo. Muito obrigado, professora. Olha, boa noite. Vanessa, gostei de sua fala, parabéns, tá certo? É uma satisfação muito grande reencontrar aqui uma professora que começou ali trabalhar academicamente com a professora Miriam, uma grande amiga, uma pessoa de que eu tenho uma saudade, assim, olha, você nem imagina, muito, muito grande dela. Tá bem? Fico muito feliz de Professor, encontrar A aqui. professor saudade é Antônio, nossa também. professor Sim, Antônio, desculpe pronto. eu interferir na sua fala. Ah, isso. Ia pedir Peguei. para abrir para abrir a câmera porque dá para apreciar Não, muito tranquilo. melhor. Obrigado. Não, tranquilo. Obrigado, Jorge. Muito obrigado. Então, parabéns, Vanessa. Meus parabéns. Olha, veja, vou pegar um pedacinho de carona aqui na fala da Vanessa, tá? Um ponto que a gente pode também trabalhar nessa questão dessa condição da identidade é mostrar essa João Pessoa negra que nós temos, tá bom? Então, veja, eu trabalho muito com essa questão da tecnologia lá no mundo africano, tá bom? Então, nós temos na nossa Praça da Independência um obelisco, tá? Dá para fazer essa conversa, tá bem? Aqui nos bancários, por trás daquela avenida, das quatro ruas, né? Nós temos ali um templo egípcio, tá? Então, nós temos como, por exemplo, para estudantes das mais variadas séries, fazer esse tour, fazer esse passeio pela cidade, mostrando tudo isso, tá ok? E eu acho que um ponto importante também é que, muitas vezes, nós, o nosso palavreado, a nossa conversa toda é muito cheia de palavras, tá, que muitas vezes nos remetem aos Estados Unidos e à Europa, mas não nos trazem, por exemplo, ao Brasil ou ao continente, aos vários países do continente africano, tá? Aqui só a título de exemplo, tá? Nós estamos agora na era das lives, tá? Nós podemos pegar eu até anotei esses dias, que agora não me lembro a palavra, mas uma palavra do dicionário angolano que é sinônimo e utilizar. A gente ressignifica. É uma forma de a gente ir trazendo e mostrando tudo isso, tá? Olha, aí falar um pouquinho aqui com o Tiago. O Tiago falou da questão do enegrecimento, dessa epistemologia. Então, o que a gente tem?
nós temos uma série de intelectuais, homens e mulheres negras, que precisam, é importante que venha para a nossa sala de aula, que venha para o nosso projeto, que venha para a nossa discussão, tá? Aí, a saída por exemplo, buscar partir de alguns ícones, por exemplo. Ele pode trazer Fanon, por exemplo, ele pode trazer Lélia, ele pode trazer Abdias, tá certo? Um parte dessa literatura está à disposição, por exemplo, no NEAD. O NEAD tem ofertado de tempos em tempos, assim, não há regularidade, mas uma coisa que a gente pode rever e passar a ter uma alta circularidade disso. Nós temos trabalhado por mais de uma vez com esses intelectuais negros, eles e elas. A questão de 2 anos atrás, mais ou menos, eu ofertei uma optativa, justamente com a professora Denise Botelho, aqui de Recife, da Federal de Recife, da Federal de Pernambuco, para trabalhar justamente essas epistemologias negras, para trabalhar justamente essa intelectualidade negra. Então, acho que o primeiro grande passo é a gente se sentir incomodado. Como diz nós temos aqui um intelectual daqui da América do Sul, chamado Mignolo. Ele diz o quê? Que para eu abandonar essa base eurocêntrica, eu tenho que dar o giro epistêmico. O que é o giro epistêmico? É esquecer aquilo que eu aprendi, aprender de novo, tá? E aprender outra vez, que eu vou estar dando uma volta ao redor daquilo que colocaram na minha cabeça, tá? Eu passei a ter uma visão mais crítica, e aí eu passo a ter essa outra visão a partir desse giro epistêmico. Eu aprendo a reaprender, tá? E passo a ter um novo discurso, certo? Aí teve a questão, se não me engano, eu não entendi o nome, acho que é Clécia. Clécia pergunta dessa onda conservadora e se essa onda conservadora está aceitando o racismo. Olha, Clécia, não é questão de eles estarem aceitando o racismo. Essas pessoas são racistas. Tá? Essas pessoas não são cordeirinhos, não são ativos, elas são pessoas ativas. Na passividade delas, elas estão sendo racistas. Veja, nós estamos vivendo um momento na qual as nossas autoridades vêm a público, tá? Para chamarem palavrões, tá bem? Então, várias pessoas da nossa sociedade estão se sentindo autorizadas, a partir desses péssimos exemplos, a expressarem o seu racismo, o seu preconceito e passam a discriminar. Tá certo? Então, nós estamos vivendo um momento no qual aquele inimigo, aquela pessoa adversária, que já vem com o seu racismo, o seu preconceito, a discriminação guardado ali dentro, é o momento dela expressar. Por quê? Porque esse grupo que agora está no poder, desde algum tempo atrás, se não me engano, no final na época deles assumirem o poder, falaram, olha, acabou o politicamente correto. Como se xingar, ofender, fosse direito, fosse liberdade de expressão, tá? E como se eu falar o que eu quiser, para bem entender, sem pensar na dignidade de quem está me ouvindo, fosse realmente eu ter liberdade, tá certo? Então, eu não tenho a menor dúvida. Essas pessoas, elas não estão aceitando. Elas aceitam, mas elas estão contribuindo para que esse processo racista se amplie e se instale. Porque, veja, que pessoa que se diz religiosa que aceita, por exemplo, tortura. Uhum. Certo? Que pessoa que se diz religiosa vê um cidadão, um homem ou uma mulher em situação de rua, vai e agride. Tá? E aí, quando é filmado, vem em defesa. Quem agrediu é um cidadão de bem. Mas que cidadão de bem é esse? Tá certo? Então, nós estamos num momento no qual há uma inversão completa e total de valores, tá? E que, como eu comentei, e como Vanessa também comentou, se nós não tivermos, por exemplo, não tivermos esse processo de trazer isso para junto da gente, dialogar, trazer isso para a discussão dentro do processo educacional, que é a nossa seara, tá? Nós estamos sendo coniventes. Porque uma situação é cada um de vocês, cada um de nós, vir e ouvir essa conversa.
chegar aqui do lado, professor, parabéns, Vanessa, parabéns. Mas é como a Vanessa falou, acaba a conversa, a gente tropeça com o racismo. Tá? E aí? O que eu vou fazer? Qual é a minha atitude? Tá? Esse novo normal pós-pandemia, tá ok? Tá certo, pessoal? Depende de nós nos movermos pensando numa interseccionalidade. Porque, como comentou Vanessa, nós estamos lidando com uma questão que é estrutural. Se é estrutural, não quer dizer que é imutável. Se é estrutural, quer dizer que cada um de nós também tem responsabilidade em mudar para construir esse novo normal. Muito obrigado. Obrigado, professor Antônio. Obrigado, Vanessa. Bom, agora vamos a passar ao momento dos depoimentos. Tá? A professora Vanessa foi muito feliz ao provocar nossa plateia, até justamente para propiciar a interação, né? Então, vamos a convidar a professora Heloísa dos Santos Varão, do Maranhão, doutoranda do programa de pós-graduação da UFPB em Educação e orientanda do professor Jorge Fernando Ormida. Heloísa, abrimos o microfone para ti para fazer o teu depoimento na medida do possível, no máximo 4 minutos, pode ser? Sim. Beleza, obrigada. Era só um depoimento, porque a Vanessa me instigou a falar de uma experiência com estagiários do curso de pedagogia numa escola de educação infantil, onde, antes de elaborar o projeto de intervenção, a gente fez um levantamento sobre quais os problemas em relação de relacionamento entre as crianças. Aí foi apontada justamente as questões de discriminação mesmo. Então, nós fizemos um estudo sobre a literatura, sobre a localização da África, aí trabalhamos o quê? Quiricu e a Feiticeira, o Cabelo de Lelê, a França de Bintu, o Mandiba, o grupo de 5 anos ficou encarregado de fazer todo o estudo sobre Mandela. E fomos enaltecendo, cada dia nossas alunas estagiárias levavam o quê? A literatura, mas levava a música, levava os jogos, mostrando a contribuição afro-brasileira, a contribuição dos africanos para a culinária, para a cultura. E foi interessante a interação com as mães, porque a gente foi identificar... O Maranhão, a gente sabe, tem 74% a população é negra. E o racismo é preponderante, apesar de todos os trabalhos. Mas uma coisa que foi interessante foi trazer a história do Negro Cosme. Negro Cosme, ele foi um líder quilombola que marcou a história do nosso Maranhão em termos de a própria república, a própria luta dos negros, né, lá na Balaiada e tudo mais. Só que a escola desconhecia, as crianças desconheciam. Então, o que a gente vê? Há uma negação muito grande das escolas também. Os currículos não colocam, não dão visibilidade aos heróis, aos personagens. Por exemplo, trouxemos a história da Maria Firmina, a primeira poetisa negra do Maranhão, e era empregada doméstica e tal, e se projetou. Hoje tem escola com o nome, mas a própria escola não sabe quem foi a Maria Firmina. E isso foi um trabalho que a gente achou muito interessante, porque saímos de lá após 6 meses, e a escola deu continuidade, fomos convidados a retornar no mês de dezembro, para a culminância, porque eles continuaram com o projeto, e a gente viu que essa visibilidade da beleza afro, a aceitação do cabelo, as próprias mães se envolvendo no projeto. Eu vejo o seguinte, tem que começar na educação infantil, tem que começar na escola, e é um problema que acho que os gestores têm que abraçar, porque a gente vê a BNCC pouco fala de diversidade, mas não traz, a gente vê nas habilidades, nos objetivos, a gente não vê quase nada direcionado. Então, eu acho o seguinte, que é o professor que precisa começar essa mudança. Obrigada, professor, acho que já completou o tempo. Obrigado, Heloísa, obrigado. Pois bem, agora são as 21h22. Como a gente se permitiu começar 10 minutinhos mais tarde,
então vamos tentar avançar 10 minutos para frente, ou seja, colocando como horário máximo da nossa conferência virtual, ou como os jovens gostam de falar, live, né? Vamos colocar como horário máximo às 21h40. Nesse sentido, os professores vão ter aproximadamente 12 minutos para responder as seguintes perguntas, deixando os últimos 3 minutos para o encerramento, passando a palavra ao coordenador geral, que é o professor Clebson. Bom, temos pergunta de Kechi Souza, uma das idealizadoras do nosso Café Filosófico. Gostaria de colocar uma pergunta para os dois palestrantes. Como eles enxergam o artigo 26A da LDB, que foi alterado pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. E aí ela fecha perguntando como vem sendo abordado isso nos currículos aqui no estado da Paraíba. Pergunta de Lady Jane, da doutoranda Lady Jane Claudino. Gostaria de perguntar ao professor Antônio Novaes, o racismo é ligado às relações de poder? Então, como podemos combater, entre aspas, os discursos que legitimam essas relações? E por último, da professora Susana Firmino, ela pergunta: qual a representação social dos negros? Valeu? Fechamos com estas 3 perguntas. Passamos a palavra para os professores, agradecendo ao restante dos colegas que escreveram, mas, lamentavelmente, por uma questão de tempo, a gente não vai poder contemplar todas as perguntas. Professores, a palavra é de vocês. Olha, eu começo agora, vai alternar, que Vanessa começou a responder da outra vez. Ô, Jorge, por gentileza, quem fez a primeira pergunta, eu notei só o nome, quem fez a primeira pergunta foi? O seu áudio, professor. A primeira pergunta foi Kechi. Kate. E a segunda, por gentileza? Lady Jane. Lady Jane, pronto, obrigado. Bom, Lei 10.639, de 2003. Veja, a Lei 10.000, ela tem desdobramentos, que são importantes, tá bom? Um desdobramento importante é a implementação da mesma aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa, ela foi implantada em 2006, 3 anos depois, tá bom? E o que acontece? Aqui em João Pessoa, todas as áreas do conhecimento, tá? Precisam tratar da questão. Então, a biologia, química, física, ciências, não somente história e literatura. Então, aqui em João Pessoa, o que nós temos? Nós temos que, uma vez a cada bimestre, a obrigatoriedade de que essa temática ligada à questão étnico-racial venha para a sala de aula. Tá? Agora, isso foi uma vitória que nós conseguimos, dada a uma proximidade, a um momento muito progressista do prefeito da época e do seu secretariado, e de parte do seu secretariado, que na época era o Ricardo Coutinho, e quem estava cuidando dessa parte de diversidade humana era eita, eu vou lembrar o nome da secretária aqui daqui a pouco. Isso facilitou muito o nosso debate, tá certo? Agora veja, isso foi a Lei 10.109 de 2003, conseguiu essa vitória em 2006, e somente em 2016 é que essa obrigatoriedade chegou até o UFPB, aos nossos cursos.
Porque, veja, se eu preciso trabalhar no fundamental e no médio, eu preciso ter quem? Pessoas da licenciatura aptas a trabalharem, tá? Então, nós temos essa questão, que aí nós temos esse desdobramento, tá certo? Aí nós temos a pergunta da Lady Jane, que vem a questão relacionando racismo e poder. Como é que eu combato? Tá? E essa pergunta, racismo e poder, ela está muito imbricada, ela está muito misturada com a questão do quê? Com a representação social da população negra. Veja, é muito, há uns 2 anos, mais ou menos, eu fui abordado aí no estacionamento do CCHLA por um cidadão, tá? Eu estava estacionando o carro, não sei o que, ele veio conversar comigo. Aí ele falou, olha, eu tenho te observado aqui já há um certo tempo, já faz mais de uma vez que eu te vi aqui, papapá. Eu comprei um carro desse aí para minha esposa. É um carro, só que ela não está acostumada a dirigir. Eu quero te contratar para ser motorista dela. Só que o salário é bom, mas eu tenho uma exigência. Você tem que cortar esse teu cabelo, tá? Então, veja, para a população em geral, um homem, uma pessoa negra dentro da UFPB não pode ser docente. É alguém que está ali para fazer um serviço que não tem uma qualificação outra. Agora veja, olha, quando eu penso na sociedade, é fundamental e importante aquela pessoa que está no mais alto cargo de poder, até aquela pessoa que está aqui contribuindo, digamos, para a limpeza das casas, para a limpeza das ruas, certo? Vamos parar e ser bem prático. Qual greve mobiliza mais a sociedade? A greve daquelas pessoas que trabalham na limpeza urbana ou a greve da universidade. Então, não falo aqui de uma questão de eu me sentir melhor do que A ou de B, mas que nós estamos numa sociedade na qual existem pessoas que são valorizadas e existem cores que são valorizadas. Então, quando eu penso na questão do poder, tá, é fundamental que nós tenhamos uma visibilidade positiva da população negra, tá bem? Esse debate, toda essa confusão que anda tendo agora em cima do currículo do cidadão que andou aí agora, para a gente é muito prejudicial, tá? Porque nós aparecemos nos jornais sempre, ou na maioria das vezes, de forma negativa, tá bem? Agora, o que acontece? Qual é a representação social de uma pessoa negra aqui no Brasil? Não se imagina não se imagina que essa pessoa seja um docente universitário. Não se imagina que essa pessoa possa ser, por exemplo, possa ser um médico, possa ser uma médica, uma advogada, ele ou ela, tá bom? Então, essa forma de nos ver, que quase congelou no dia 14 de maio de 1888, contribui para uma representação que não nos representa, tá certo? Veja, os estudantes ficam surpresos quando na sala de aula eu falo para ele dos médicos, cada área de biologia, né? Dos médicos que nós tínhamos negros no final do século XIX. Para eles, tá? Então, essa representação social aqui, ela está muito. Gente, foi só o professor que travou. Vocês estão me ouvindo? Eu acredito que foi a internet do professor. Pronto. Porque mais Mas cedo para, a minha travou, aí eu já estava achando que era a minha internet novamente. mas enquanto a gente aguarda o retorno dele, se tu quiseres, Vanessa, podes. Pronto, eu já posso ir comentando enquanto o professor retorna, né? Sim, Com relação às perguntas, eu não vou dizer o nome das pessoas porque eu também sou péssima para lembrar o nome, eu vou logo responder, tá certo? Com relação à efetivação, né, das escolas sobre a Lei 10.639, enquanto bibliotecária, né, porque o meu ambiente, eu fui professora substituta da universidade durante 2 anos, né,
atuo como professora universitária, né? Então, no ambiente escolar, eu me distanciei já faz algum tempo, já realizei alguns trabalhos com o projeto de incentivo à leitura, o Bíblia Solidária, em algumas escolas, inclusive aqui meu filho estuda, mas essa questão da lei é um trabalho que precisa ser efetivamente, né, defendido pelos bibliotecários, e aqui eu já não falo mais na posição de professora, eu falo enquanto bibliotecária, né? Então, as bibliotecas, elas vêm se movimentando para que seus acervos sejam atualizados com relação à literatura afro-brasileira, né? A inclusão dessas temáticas, mas a inclusão dessa temática, eu vou estar sempre batendo nessa tecla, que é a questão positiva dos negros, né? Porque quando eu fiz o meu trabalho de dissertação e fui lá buscar no OPAC, a gente criou um vocabulário controlado, com alguns termos, para que a gente pudesse filtrar essas informações. O que a gente conseguiu perceber ao final da pesquisa é que existiam muitas informações que eu até coloquei isso na minha fala, na época da minha apresentação, que muitas vezes a biblioteca é vista como local de esquecimento, porque algumas informações pertinentes da cultura afro, das religiões afro, que são totalmente perseguidas, elas são colocadas de lado. Então, quando você vai atrás dessas informações na biblioteca, você não acha de forma tão precisa. Então, pelo menos naquela época. Hoje, graças a Deus, as coisas já vem mudando, já existe uma política de indexação e um trabalho fervoroso de bibliotecários, né, atuantes, né, muitos deles trabalhando com a temática também, e que têm se preocupado para que esses livros, essas literaturas, elas possam ser disponibilizadas, né, que elas possam chegar aos usuários. Então, me colocando na fala, na posição de bibliotecária, eu vejo sim, né, essa preocupação, e que eu acredito que o trabalho bibliotecário tem sido feito, né, e as bibliotecas elas estão se readaptando a esse cenário, tá? Com relação à imagem do negro, né, gente, é aquela coisa, né? A raça, o negro ainda é visto como uma raça inferior. Então, diante disso, não tem muito o que se falar, né? Então, quando eu lancei aquelas perguntas para vocês, qual negro inspira, qual a imagem do negro que vem na cabeça de vocês, é justamente para que vocês possam perceber que isso ainda está muito, muito, muito complicado no nosso país. A questão dessa nossa representação, a representatividade do negro, né? Então, para muitos, o negro não existe, né? Muitas vezes eu chego em ambientes considerados elitizados que eu sou a única negra do local. E isso é fato, e não é... E às vezes eu até comento com meu esposo, quando eu vejo um negro no mesmo ambiente, eu digo, eita, não estou só, tem outro ali. E eu fico muito feliz, né? Aqueles locais considerados elitizados e frequentados absolutamente pelas pessoas brancas, né? Então, quando eu vejo um negro num cargo superior, quando eu vejo um negro professor, que muitas vezes eu fui a única aluna negra da sala de aula, e provavelmente em alguns ambientes serei a única professora negra, como já aconteceu, entendeu? Então, são essas coisas que a gente vai percebendo que, infelizmente, a imagem do negro, ela ainda está sendo muito inferiorizada, porque não nos dão espaço para isso, entendeu? Nos julgam pela nossa cor, nos julgam pela nossa história, né? E a gente não tem sequer, né, a oportunidade de nos defender. E eu não estou falando de defender colocando na posição de vítima, não, porque falam muito disso, mas é mimimi, estão se vitimizando, não existe isso, gente. A gente não precisa disso, porque o racismo está aí, né? E ele é escancarado, não existe isso de, não, aqui o racismo, não, ele é escancarado, tá? Ele é muito escancarado. Então, diante disso, infelizmente, a imagem do negro do Brasil, ela ainda é muito inferiorizada, né? Então, diante disso, eu deixo aqui apenas o meu incentivo para que a gente possa lutar por espaços maiores, né, da população negra. Obrigada, professora Vanessa. Eu acho que ela já fechou fazendo algumas considerações. Passamos a palavra para o professor
Antônio, que conseguiu reconectar. Professor, lembra de abrir o microfone, isso mesmo. Para você terminar sua pergunta e já de passo também fazer algumas breves considerações para o encerramento da sua fala. Bom, a conexão caiu, consegui voltar. Então, veja, só para concluir. Esse enfrentamento passa por esse processo educacional, um processo educacional que seja inclusivo, tá? Daí a importância da pergunta anterior, da Lei 10.609, ela é fundamental para que isso ocorra, tá certo? E, a partir da Lei 10.000, eu trago novos exemplos, tá? E, a partir desses novos exemplos, eu consigo mexer nessa representação social, nesse imaginário que tem imaginário que coloca a posição negra, na grande maioria das vezes, como subserviente, como um grupo realmente à parte da sociedade, sem que perceber, digamos, a contribuição que esse grupo tem dado e que tem muito a contribuir. Tá? Então, eu termino por aqui. Agradeço mais uma vez o convite, tá bem? Agradeço a oportunidade de ter vindo conversar com o grupo, tá? E com isso, e fortaleço fortaleço o meu pedido aqui mais uma vez, para que essa live, para que essa conversa não termine aqui, é fundamental que essa temática enraize as temáticas acadêmicas de cada uma de vocês, tá? É uma forma de a gente reverberar cada vez mais. Por quê? Porque a questão não é minha, a questão não é de Vanessa, a questão não é apenas aqui do professor Hermida, é uma questão da sociedade. Nós vivemos em sociedade, vivemos de conjunto, se o problema é de todos e de todas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Antônio Novaes, professora Vanessa. Vamos encerrando por aqui nosso primeiro debate virtual. Assim sendo, eu também agradeço ao coletivo de estudantes pelo convite e passo a palavra para o professor Clebson para fazer o encerramento oficial da nossa primeira atividade. Obrigado. Grato às falas de todos. Achei bastante importante, interessante as provocações da professora Vanessa, também do professor Antônio Novaes. Mais uma vez, reitero a nossa satisfação, Assim, foi uma noite incrível de grandes aprendizados, vocês nos trouxeram grandes provocações. Acredito eu que todos nós que saímos daqui encharcados de conhecimentos, né? Podemos ressignificar cada vez mais os nossos conhecimentos, entendendo que essa questão, a questão de raça, discutir isso, cada vez mais é importante na nossa sociedade. Então, só tenho a agradecer a todos vocês, a dizer que eu estou muito feliz e satisfeito pelo empenho de todos que fazem parte do Café Filosófico, do empenho e do fortalecimento do professor Hermida, que tem tanto nos contribuído com essa nossa iniciativa, e é isso. Agradecer mais uma vez ao professor Antônio Novaes, à professora Vanessa, que se dispuseram a estar aqui conosco hoje, contribuindo cada vez mais com o nosso conhecimento, a todos que estão aqui presentes também, que vieram participar, vieram dialogar conosco, e é isso, só temos a agradecer e encerramos essa noite com esse primeiro encontro, satisfeito, felizes pelo resultado, e é isso. Grato em nome de todos do Café Filosófico. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Vamos à luta, vamos à luta, vamos à luta. Tchau, pessoal. Obrigado a todos e a todas. Tchau. Tchau. Tchau, meninos. Tchau. Obrigado. Obrigado ao professor Antônio, ao professor Hermida, à professora Vanessa e a todos que fizeram esse café. Gratidão. Até mais. Que seja o primeiro de muitos, viu? Obrigado, muito obrigado. Sim. Até mais, obrigado. Muito obrigada. Tchau. Obrigado.